podemos dar início ao nosso culto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai Santo, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez neste dia te cultuando. Obrigado, Senhor, porque esse desejo o Senhor colocou em nossos corações e aqui nós estamos para te cultuar. Acalma o nosso coração, fala conosco a tua vontade e que tudo esteja no controle do Senhor, Deus. Assim nós pedimos em oração e já te bendizemos antecipadamente em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos. Amém. Louvado seja. Vamos louvar ao Senhor? Glórias a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar em nossas vidas, Pai. Sim, Deus. Tu és soberano sobre o céu e sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Deus. Tudo que existe acontece. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Seja o Teu nome engrandecido, Deus. Aleluia. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Louvado seja Deus. Que acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Louvado seja Deus. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor, por esse momento em que nos preparamos para, ó Deus, receber a Tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações, toma o Teu lugar em nossas vidas e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Acalma o nosso coração, Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e abençoados. Nós estamos entrando neste horário, como eu disse inicialmente, pelo fato de que uma confraternização, uma comemoração estava ocorrendo aqui bem próximo, aqui no vizinho, e a altura do som estava impossibilitando-nos de cultuar de maneira online ao Senhor. Então, com todo jeito, nós chegamos lá, conversamos, e eles abaixaram o som, e que nos possibilita agora estar aqui compartilhando deste momento de louvor, de adoração, deste momento de cultuarmos ao Senhor. Então, sejam mais uma vez todos que acessam muito bem-vindos e abençoados. Senhora Lourdes Correias de Quadro, seja muito bem-vinda e abençoada, minha querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de compartilharmos a palavra do Senhor, eu quero dar a agenda da nossa programação durante a semana.
Nós temos um trabalho de oração aqui no Facebook de segunda a sexta-feira, na página do Acorda Brasil e também na página da Minovica, assim também como na minha própria página. Temos o trabalho de oração Acorda Brasil, um trabalho que nós fazemos pelas manhãs, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, onde nós ali buscamos unir a nossa fé cristã em prol do Brasil, dos brasileiros, onde nós também concordamos em oração com os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. É um momento íntimo, é um momento que entendemos que é aquele momento em que nós falamos com o Senhor. Se você teve a sua vida de oração lá no passado, aquele a sós com Deus, e deseja ter isso restituído em sua vida, fique à vontade para participar. O Acorda Brasil é também um veículo de comunicação com Deus. É a oração, como nós aprendemos. É um veículo para nos comunicarmos, para falarmos com o Senhor. Fique à vontade para participar, pegue os seus pedidos de oração, venha unir a fé conosco e vamos juntos orar e concordarmos uns com os outros pelos favores do Senhor sobre as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja e sobre todos aqueles que têm o poder de mandar nesta nação, os poderosos desta nação, pois a palavra do Senhor nos diz para que nós venhamos a colocar as autoridades nas mãos do Senhor. Então, assim nós procedemos, pois entendemos que nenhum poder eles teriam se o Senhor não concedesse. Então, assim nós oramos e colocamos aqui diariamente, de segunda a sexta, estes propósitos de oração no altar do Senhor. Amém? E nós temos o nosso culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho, o culto online da Minovica. Nós já cultuamos ao Senhor nesta manhã, às 8h30, e agora estamos aqui para compartilharmos, como eu disse, o horário correto é às 18 horas, mas devido à confraternização que estava acontecendo aqui no vizinho, a gente iniciou um pouco mais tarde, mas graças a Deus tudo foi bem resolvido, de modo que nós estamos aqui agora para compartilharmos da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar de um verso apenas da palavra de Deus, que está em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o verso também é o 4. Amém? Filipenses 4:4, a minha versão é Almeida Revista e Atualizada, e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra que por si só já nos abençoa. A leitura da Tua palavra que já nos instrui, nos informa. Que pedimos, ó Deus, é que o Teu Santo Espírito continue falando as nossas vidas, para que possamos entender além do literal, que possamos compreender no âmbito espiritual a proposta do Senhor para as nossas vidas. E a minha oração é a mesma que eu tenho feito aqui deste altar, Deus. Fala, Deus, porque o Teu povo quer Te ouvir. Amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia. Temos nesta oportunidade este compartilhamento da palavra do Senhor através da carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos da igreja de Filipos. Esta carta que Paulo envia aos irmãos, ela ensina neste capítulo 4, e eu recomendo aos irmãos a leitura deste capítulo 4, até para uma abertura do entendimento daquilo que nós estamos tratando aqui, e que após a leitura eu tenho certeza que ficará facilitado o entendimento. Então, o apóstolo Paulo aqui neste capítulo 4 ensina quanto à importância de incluir
o Senhor Deus em todas as áreas de nossas vidas. Vamos entender isso. Não podemos deixar o Senhor de fora de todos os outros momentos de alegria de nossas vidas. Mas de todos os momentos, isso inclui também os momentos alegres. Não podemos, de maneira alguma, excluir o Senhor da nossa alegria. No momento em que vivenciamos algo que traz satisfação para as nossas vidas. Não que seja proposital, mas não temos esta predisposição de buscar ao Senhor quando tudo vai bem. Quando está tudo bem, quando está tudo funcionando, quando estamos rindo, quando estamos tão à vontade. E aí a gente não tem essa predisposição de buscar o Senhor. Muitos, de fato, buscam ao Senhor quando a situação não está boa, quando a situação está crítica, quando o momento é desfavorável, quando o quadro não está bom. Esta é a maneira pela qual buscam ao Senhor nos momentos desfavoráveis, para que o Senhor venha em favor de suas vidas. O apóstolo Paulo nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz, quando? Sempre. E ele ratifica, confirma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E falando de alegria, o que vem ser alegria? O mundo, ele nos dá uma definição de alegria. A definição que o mundo nos dá, e isso é fácil de encontrarmos, basta você dar um Google, você vai ver o que é alegria. Alegria é um estado emocional caracterizado por uma sensação de prazer, uma sensação de satisfação. Essa é a alegria, é a definição que o mundo diz a respeito de alegria, mas também envolve reações físicas, como sorrisos, como aceleração do batimento cardíaco. Mas qual é a definição de alegria na Bíblia? A definição bíblica é que a alegria é uma emoção que se apodera do ser humano de maneira integral. A definição bíblica é de que a alegria é uma emoção que se apodera do ser humano num estado integral, de maneira que é total. É uma resposta que vem da graça de Deus para as nossas vidas. É a resposta da reconciliação em Deus através de Cristo Jesus. Isso tudo falando de alegria. A definição bíblica é um estado de contentamento, de regozijo, um estado que transcende as dificuldades e adversidades. Isso quer dizer que, na definição bíblica, a alegria está acima das adversidades, das dificuldades, de tudo aquilo que o mundo coloca como obstáculo em nossas vidas. E dadas estas definições, como nos situamos então? Ficamos, claro, com a definição bíblica. Ouçam bem, a nossa alegria vai muito além dos resultados positivos desta vida. A nossa alegria não está atrelada
a resultados positivos ou a resultados que se esperam. A nossa alegria vai além disso. A nossa alegria é Cristo Jesus, amados. É a fonte da nossa alegria. É a fonte suprema. É a fonte que nos torna, que nos toma num estado integral de nossas vidas, de um estado de felicidade. Pois Jesus Cristo é a nossa fonte de salvação e de redenção. Jesus, no cumprimento do plano salvífico, com a sua morte e ressurreição, ele nos libertou do pecado e da condenação. Ele nos libertou desta condenação eterna. Sim, todos nós que aceitamos o plano da salvação em nossas vidas, que aceitamos viver este plano no cotidiano de nossas vidas, fomos por fim, melhor dizendo, libertos do pecado e da condenação eterna. E por isso vivemos alegres. E por isso transbordamos de amor e de alegria, porque foi por amor que o Senhor se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter esta vida. Porque o Senhor veio para nos dar vida, para nos tirar do estado de morte. A alegria do povo de Deus está em conhecer a Cristo, está em ter comunhão, ter vida íntima com o Senhor Jesus. Isso envolve também ter ali um momento de oração, de leitura diária da sua palavra, de um relacionamento com os irmãos, fala de comunhão, de estar observando também as Escrituras. Quem se aproxima do Senhor Jesus Cristo experimenta essa alegria. Quem se aproxima do Senhor Jesus Cristo recebe forças para lutar e vencer os desafios, os obstáculos diários desta vida. A alegria em Cristo vai além da nossa caminhada rumo à eternidade. Sim, vai além da nossa caminhada, pois a nossa caminhada rumo à eternidade, ela está justamente enraizada na esperança de vivermos eternamente com o Senhor. É a nossa esperança e a nossa alegria. Seguimos caminhando alegremente, buscando sempre ao Senhor, para que vivamos eternamente com Ele. E assim fazemos, de modo como o próprio apóstolo Paulo está aqui nos ensinando, alegrando-nos sempre no Senhor. A nossa alegria, meus amados, não é um resultado de uma vida cotidiana, fácil. Não é o resultado de uma vida onde tudo vai bem. A nossa alegria não é relacionado ou relacionada a sentimentos, mas de uma profunda atitude. Que atitude é essa? Conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim como nós fizemos, essa atitude que nos levou à vida cristã, isto é, a vida em Cristo, esta atitude de fé que nos leva a viver e a caminhar seguindo o caminho e os preceitos do Senhor,
com alegria rumo à eternidade. Quando exercemos o ofício da nossa fé, vemos muitos motivos para nos alegrarmos, pois pela fé, meus amados, nós vemos as coisas acontecerem, pois nós aprendemos a orar como se já recebemos aquilo que pedimos. Por isso, muitas vezes, oramos e agradecemos antecipadamente, oramos crendo que recebemos e pela fé nos alegramos. A nossa alegria, ela é relacionada à fé, ao reino de Deus. Pois pela fé nascemos, pela fé nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus nos trouxe vida, nos trouxe alegria, nos trouxe esperança. Pela fé, meus amados, tudo que nós pedimos ao Pai, crendo que já recebemos, nos traz alegria. Pela fé vemos muralhas caírem, pela fé vemos enfermos sendo curados, pela fé vemos nossas famílias saindo deste mundo, vemos muitos saindo de uma vida de prostituição. Pela fé nós vemos e nos regozijamos de alegria quando vemos pessoas que conhecemos saindo das drogas, saindo de uma vida promíscua. Pela fé que nos enche de alegria, nós vemos tudo aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, com olhos espirituais, acontecendo. É maravilhoso. E essa alegria, ela acontece diariamente em nossas vidas. É uma alegria que vai além de um sentimento físico, pois esta alegria vem de Deus, vem do próprio Senhor para as nossas vidas, vem do Espírito Santo de Deus para o nosso espírito. Esse Espírito que nos dá a alegria de sermos feitos filhos de Deus. Este poder, como diz a palavra do Senhor, poder de sermos feitos filhos de Deus, através do Espírito Santo, que nos foi dado por adoção, e que é este mesmo Espírito que nos ensina a amar e a servir ao Senhor. Isso tudo em alegria. Quando nós verbalizamos, quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós não retemos o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, essa alegria nos envolve, essa alegria toma os nossos corações. Então, meus amados, a gente segue neste caminho que é Jesus. Este caminho que nós trilhamos durante a nossa jornada nesta terra. E assim nos alegrando sempre no Senhor. Isso tudo a gente entende quando lemos João 14,6, quando o Senhor Jesus, assim respondendo, ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu trago este entendimento porque a gente precisa entender o que a gente lê. Quando a gente fala de caminho, a gente está falando de Jesus, porque ele mesmo diz, ele não fala ninguém vai ao Pai, não, ele é o caminho, então ele fala ninguém vem ao Pai, e para ir ao Pai tem que ser pelo caminho, tem que ser por ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele é o caminho, e é nesse caminho que nós caminhamos
que nós trilhamos alegremente para uma vida eterna com Deus. Está aí o motivo da nossa alegria. Meus amados, saber que somos desejados, saber que nós somos queridos, amados por Deus, e que o nosso destino final é a eternidade com Ele, já são motivos suficientes para nos alegrarmos, para encher os nossos corações de alegria, para este coração produzir alegria, ou ainda para que este conhecimento produza alegria em nossos corações. Este coração, o qual nós enchemos de fé, não permitindo haver nenhuma raiz de incredulidade que venha nos fazer entristecer, mas sempre cultivando a fé, esta fé que gera alegria, e é esta fé que nos conduzirá com bastante felicidade à eternidade com Deus. Que a nossa alegria seja conhecida, meu amado, minha amada, meus queridos, que a nossa alegria seja conhecida de todo este mundo. Não venhamos a ter nenhum receio de que alguém possa roubar a nossa alegria. Não. Vamos nos manter neste caminho. Sejamos alegres na esperança, pacientes na tribulação, sejamos perseverantes na oração. Quando reconhecermos, meus amados, que a nossa alegria é Cristo Jesus, reconheceremos que, de fato, a nossa fonte é Jesus Cristo, que esta fonte independe das circunstâncias e de acontecimentos deste mundo. Reconheçamos o Senhor Jesus como motivo da nossa alegria, da nossa salvação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos, alegrai-vos. Assim diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, Jesus Cristo vive, meus amados. Alegrai-vos, Jesus Cristo ressuscitou e vive para sempre. Amém e amém. Que esta palavra faça muito bem a sua vida. Que essa palavra ela venha confirmar a alegria de Cristo Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, somos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade de compartilharmos deste pão que faz muito bem às nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, cultuando o Senhor e compartilhando da Tua palavra. Que esta palavra venha acompanhar, ó Deus, as nossas vidas, que seja uma prática no nosso viver diário. Em nome do Senhor Jesus, assim, Deus, nós oramos para que possamos praticar esta palavra em nossas vidas, nos alegrando sempre no Senhor, nos alegrando e buscando o Senhor em todos os momentos de nossas vidas, trazendo o Senhor para todos os momentos de nossas vidas e nos alegrando sempre e sempre no Senhor. Assim, Deus, eu faço a oração por todos aqueles que acompanham também este trabalho, este culto, que recebem este culto nas suas casas, nas suas famílias, que todos que assim se rendem a esta palavra, recebam, ó Deus, a bênção, Pai, que está reservada a cada um, ó Deus, através da Tua palavra. Assim, Deus, eu oro, eu agradeço
por tudo, junto com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o nosso culto online Ninovica, que estará de volta, se assim Deus nos permitir, no próximo domingo às 8 horas. Antes de me despedir, quero dar-lhes a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada vida, cada casa, cada família que recebeu esse trabalho, não tão somente hoje, mas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amém e amém. Sejam todos rica e abundantemente abençoados. Até a próxima.